Charlo, por que que quando alguém traz um artigo você fala que não vale e quando é você que está trazendo você fala que vale? Vamos falar sobre ciência? Gente, eu quero hoje dar uma pincelada sobre metodologia científica. Eu não sou nenhum expert e também a parte de estatística eu também sou bem fraquinho. But existe um beabá que a gente tem que seguir na hora de fazer qualquer tipo de pesquisa científica, para não sair por aí falando abobrinha. Muitas vezes a gente vê vídeo, vê postagem de uma pessoa falando sobre um determinado tema, sobre ciência, sobre saúde, sobre musculação, sobre emagrecimento, sobre dieta, sobre treino. Algumas postagens super bem embasadas em 30 artigos científicos, só que aí você vai ver a postagem, não vale de nada. Às vezes simplesmente porque essa pessoa não sabe esse beabá que a gente tem que ter na hora de pesquisar. Às vezes o cara até sabe, mas ele tá usando esses artigos porque ele sabe que você não sabe e ele quer te convencer de alguma coisa que de repente possa ter algum interesse comercial por aí. Por exemplo, para quem que é interessante que você acredite que comer de 3 em 3 horas é extremamente necessário, seja lá qual for a razão? Para você ou para a indústria alimentícia que vai te vender pacotinhos para resolver o seu problema, pacotinhos de biscoito que você abre e come a qualquer momento no trabalho, nos estudos, durante o seu dia corrido. Isso porque se você não sabe o beabá, você vai pegar a postagem, vai pegar o vídeo, vai ver, fala, nossa, o cara falou de 30 artigos, falou um monte de nome difícil, então ele deve estar falando a verdade. E aí nessa, meu querido, você é gambelado. Então, o que o Charlo vai fazer aqui hoje? Eu vou te passar esse beabázinho simples e básico para que você tenha um pouco de critério na hora de fazer suas pesquisas e não caia em ciladas. Gente, é importante ressaltar uma coisa. Cada um desses métodozinhos que eu vou citar, eu tive aulas de 4 horas, mais do que eu tive que estudar por fora e pesquisar para entender, para aprender cada um deles. E eu vou juntar tudo e passar num vídeo de 10 minutos. Então é óbvio que vai passar muita coisa batida. Meu objetivo é só te trazer um vislumbre dessas coisas todas aí para você ir começando a aprender, de repente pesquisar por conta e não cair mais nas balelas da ciência freestyle. Mas antes da gente começar, é importante que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal e já clique no sininho. Vamos lá. Gente, primeiro, o que a ciência busca? Ela busca estabelecer a causalidade entre dois fenômenos. Por exemplo, eu tenho o fenômeno Y. Tá? Pode ser ele um estado de saúde, um estado populacional, qualquer coisa do tipo, qualquer fenômeno, qualquer representação que está acontecendo aqui. Eu quero descobrir qual que é o fenômeno X que quando acontece vai me levar até o fenômeno Y, tá? Em outras palavras, eu quero descobrir qual que é a causa de Y. Por que a ciência faz isso? Às vezes para evitar o Y, às vezes para que aconteça o Y. Por exemplo, meu fenômeno Y é a obesidade. Então eu quero descobrir o que é o X. Qual que é o fenômeno que me leva à obesidade? O que quando as pessoas fazem leva à obesidade? Pode ser, por exemplo, comer pizza. Então eu descubro que o X é pizza. Então eu evito o X, eu tiro o X, eu tiro a pizza para que não vá até a obesidade. Se o Y for um peitoral desenvolvido, como do Arnold Schwarzenegger, eu tenho que descobrir o X. O que me leva a ter peitoral igual do Arnold? Eu descubro que é o supino. Então eu vou adicionar a intervenção supino para que eu chegue até o Y, que é o peitoral desenvolvido. Beleza? Ponto passivo. Então vamos começar com o beabá. Primeiro ponto. É cientificamente provado que... Quando um cara te afirma isso, a gente já vê por aí que ele tem alguns critérios meio chinfrins para avaliar as coisas. A ciência não prova que existe, nem que inexiste nada. A ciência não é capaz de provar uma coisa. Ela traz evidências e por meio dessas evidências eu consigo mensurar o quão errado eu estou. Se eu estou muito errado ou se eu estou pouco errado. Em outras palavras, quanto mais evidências eu tenho, menos errado eu estou. Mas não existe um ponto máximo de evidências, assim, a partir de tantas evidências eu consigo garantir que em 100% dos casos onde aconteça X, haverá o desfecho Y. Isso não existe. Pode não ser tão claro assim, mas é como a teoria do cisne negro. Já ouviu falar nela? A teoria do cisne negro é o quê? Suponha que eu vá até um lago e veja lá 100 cisnes brancos. Eu nunca tinha visto cisnes na minha vida. Então, pela primeira vez eu vi 100 e todos são brancos. Isso prova que só existem cisnes brancos? Não, isso não prova. Mas isso me traz uma evidência. É uma evidência relativamente fraca. Eu nunca tinha visto cisne, eu só vi 100, é uma amostragem baixa, mas ainda assim é uma evidência. Então, se eu tiver que supor, existem cisnes negros, eu vou provavelmente dizer, acho que não, acho que só existem brancos. Mas isso é uma prova definitiva? Não. Aí vamos supor que eu começo a viajar, até que eu chegue ao ponto de ver 1.500 cisnes
todos são brancos. Isso prova que só existe cisne branco? Isso traz a evidência de que a chance de eu estar errado é menor do que quando eu só tinha visto 100. E aí eu vi 100 mil cisnes brancos. Isso prova que só existe cisne branco no mundo? Não. Mas é uma evidência forte de que muito provavelmente só existem cisnes brancos, certo? Em outras palavras, quantos cisnes brancos eu tenho que ver na minha vida para provar com certeza absoluta de que só existe cisne branco no mundo? A resposta não existe. Por quê? Porque se nascer um único cisne preto, minha hipótese vai por terra. Consegue perceber? Independente de quantos cisnes brancos eu vá vendo ao longo da minha vida, isso só vai mostrando cada vez mais que eu estou menos errado, mas nunca me dá 100% de certeza de que só existe cisne branco. E agora você que é da astrologia pode chegar para aquele seu amiguinho que fala que a ciência prova que os astros não influenciam na sua vida e falar para ele: a ciência é incapaz de provar a existência ou a inexistência de qualquer fenômeno, ela só traz evidências de que você está pouco errado. E aí eu já mereci um like só por causa disso, né? Second point. Suspensão de descrença. Quando a gente vai ler um artigo científico, a gente tem que partir do pressuposto de que o que está escrito lá, no mínimo, é verdade. Eu tenho que assumir que os dados que o cara colocou, ele realmente aferiu esses dados. Eu tenho que assumir que ele não está mentindo, que ele fez as contas que estão escritas lá, que os questionários respondidos realmente estava escrito o que ele disse que estava escrito. Por quê? Ué, porque se você não acreditar nisso, joga búzios, então não tem sentido você estar procurando referência científica se você escolhe arbitrariamente. Ah, nesse aqui eu acredito, esse aqui eu acho que ele tá falando mentira. Porque ele não tá falando o que eu gosto de ouvir. Aí, ó, já começou a fazer ciência freestyle logo no começo. Charles, mas existem as empresas que financiam estudos e lhe pagam com dinheiro? Calma, a gente vai chegar lá. Isso acontece, pode ser que aconteça, pra mim faz muito sentido acontecer, mas não é mentindo. Isso daí é coisa de criança, não é mentindo. Eles são elegantes, gente. A gente escolhe o desenho metodológico para conseguir te convencer de qualquer coisa. E é por isso que esse vídeo tá aqui, pessoal. É para isso que a gente tá aqui, para você não cair nessas miguelagens científicas, nesses desenhos metodológicos escolhidos a dedos para te fazer de pastel e comprar suplementos à toa. Feita essa introdução, vamos lá. Eu tinha falado que a gente vai lançar a mão de uma suspensão de descrença, certo? Então a gente vai acreditar no que está escrito nos artigos, certo? Charles, então quer dizer que se está escrito é verdade? Não, você não vai acreditar num post do Instagram, num vídeo do YouTube, numa publicação de um blog, num texto de opinião publicado em alguma revistinha safada por aí. Nós vamos acreditar no que está escrito nos artigos, mas porque nós vamos escolher os artigos que já passaram por uma seleção. E esse é o primeiro critério que você tem que ter na hora de fazer uma pesquisa. Pesquisar por artigos que são peer-reviewed indexados no PubMed. O que é peer-reviewed? Em uma tradução livre seria revisado por pares, ou seja, se eu quiser publicar um artigo, um ensaio clínico randomizado meu da interferência da batata doce na insulina pós-prandial do café da manhã de obesos com síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Eu vou pegar meu artigo, eu vou mandar para a revista, ele vai ser mandado anonimamente para uns 3 especialistas em diabetes tipo 2, tá? Por isso que é revisado por pares, porque meu artigo, eu no caso sou um cara que estuda diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, e aí ele vai ser mandado para outro cara que também é especialista nessa área. Nós somos pares. Esse cara vai analisar, vai fazer uma revisão, ele vai destrinchar o artigo, vai ver tudo que tem que ver, e aí ele vai me mandar, falar, tem que corrigir isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom. Aí ele vai me mandar, eu vou fazer, vou corrigir, de repente eu mando de novo, de repente ele olha de novo, até todo mundo entrar em acordo. Isso passa por umas 3 pessoas que eles vão me mandar, eu vou mandando de novo. A hora que tiver todo mundo, os caras meter o carimbo e falar que tá ok, aí vai ser publicado na revista científica. Isso é um artigo peer-reviewed. O PubMed que eu mencionei é a Biblioteca de Ciências da Saúde dos Estados Unidos. Você entra lá no site do PubMed, joga sua pesquisa, todos os artigos que ele vai mostrar lá são artigos peer-reviewed, que são publicados em revistas científicas. Agora, se você acredita que a indústria tá pagando para que mandem esse artigo pro cara específico, que o cara que tá fazendo revisão é do time de vôlei do cara que escreveu o artigo e que na verdade o ensaio clínico foi conduzido pelos Illuminati. Mais uma vez eu tenho que te falar, joga um dado na hora de tomar uma decisão, não vai ler um artigo. Charles, ok, mas no próprio PubMed, quando eu pesquiso, tem artigos que dizem que a batata doce pro cara diabético, comida no café da manhã, ele vai melhorar do diabetes, vai se salvar de 3 cânceres que ele tinha, a avó dele vai aprender a jogar xadrez, ele vai correr meia maratona com seu cachorro chamado Max. E tem outro artigo dizendo que quem comer batata doce no café da manhã vai explodir em 2 semanas. Bom, meu jovem hobbit, é aí que entra o ranking de evidências científica.
É assim, por exemplo, que uma indústria poderia financiar um experimento. Ela vai pegar um tipo de experimento, que são os estudos observacionais, que a gente vai ver. Por meio deles eu consigo provar o que eu quiser. Basta eu pegar as variáveis que eu quiser utilizar ali, que eu consigo provar qualquer coisa. O que classifica esses níveis de evidência? Basicamente, é a quantidade de cisnes brancos que o estudo vai me mostrar. A ciência segue vários critérios que já foram sistematizados e ranqueados. Então já existe inclusive uma tabelinha, uma pirâmide do ranking de nível de evidência científica. Quanto mais embaixo, mais baixo é esse nível de evidência, menos cisnes brancos ele está me mostrando. A gente não vai passar por todos esses critérios que definem cada um desses métodos, justamente porque eu falei para vocês, eu estou tentando fazer um vídeo de 10 minutos, então é só pra gente dar uma pincelada para você ter noção de como procurar. Eu vou falar só de um único critério porque não tem como falar de evidência científica sem falar sobre ele. O viés. Viés basicamente é quando você direciona o resultado para algum lado. Ele não acontece naturalmente, ele é jogado para tender para um lado. E não necessariamente esse viés acontece propositalmente, tá? Não necessariamente a maldade ou indústria financiando. Muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, eles acontecem por uma coisa que a gente chama de variável oculta de confusão. Por exemplo, eu percebo que as pessoas que param de fumar começam a engordar. E aí eu concluo que não fumar engorda. Mas é óbvio que não é esse o problema. Existe uma variável oculta de confusão. Qual que é essa variável? É uma coisinha que está influenciando no resultado, só que ela está oculta, não estou percebendo. No caso é o quê? A ansiedade. As pessoas que param de fumar tendem a ter mais ansiedade, tendem a comer mais, tendem a engordar. Só que como eu tô com meus olhos voltados para o cigarro, propriamente dito, eu não percebo essa variável oculta de confusão e aí isso acaba influenciando meus resultados e eu acho que é a falta de cigarro que engorda a pessoa. Beleza, dito isso, vamos dar uma olhada então nos desenhos metodológicos em ordem crescente de nível de evidência, tá? O primeiro, o que me mostra menor número de cisnes brancos. Argumento de autoridade. Isso aqui até entra como evidência científica porque tinha que entrar em algum lugar como padronização, tá? Mas é praticamente irrelevante. O que é o argumento de autoridade? Basicamente é a opinião de um profissional da área. Esse é o tipo de evidência científica com o maior viés possível. Por quê? Porque existem bilhões de variáveis ocultas de confusão quando um profissional dá a opinião dele. A faculdade que ele estudou pode não ser voltada para o assunto, ele pode ter dormido na aula, ele pode não ter ouvido direito sua pergunta quando ele está te respondendo, ele pode ter brigado com a esposa e tá puto com você, ele pode estar sendo financiado pela indústria, ele pode estar com Alzheimer, enfim. São incontáveis as variáveis ocultas de confusão aí. Eu não estou dizendo que você não deve confiar em um profissional, é óbvio que não, eles estudam para isso. Você não pode usar o argumento de autoridade em discussões, por exemplo. Se você quiser estufar o peito para debater sobre um determinado assunto, você precisa de evidências mais fortes do que falar Ai, o meu professor disse isso. é muito fraco. Agora vem os estudos propriamente ditos. Nós temos os estudos descritivos e os estudos analíticos. Os descritivos são basicamente relatos de caso. A gente encontra os artigos no PubMed, só que basicamente são o relato e a descrição de algum caso que aconteceu. Aí nós temos os estudos analíticos, que agora a coisa começa a ficar interessante. Os estudos analíticos são os estudos observacionais e os intervencionais. Qual que é a diferença entre eles? Os observacionais eu não vou intervir. Eu só acompanho, eu só vejo os desfechos sem atuar diretamente. E os intervencionais sou eu quem vai conduzir os experimentos. Os observacionais são um nível mais fraco do que os intervencionais. A utilidade dos estudos observacionais é o quê? Primeiro, mostrar a prevalência de uma determinada característica, de uma determinada doença, mostrar o quanto que isso acontece em determinados grupos, em determinadas regiões e assim por diante. E dois, criar hipóteses a partir desses desfechos, a partir dessas características, do porquê que isso acontece nesse grupo. Qual que é a característica em comum nesse grupo que não tem nos outros grupos que leva a esse desfecho aqui? Então, a partir desse tipo de estudo observacional, eu consigo ir criando essas hipóteses do porquê que esse grupo tem esse desfecho e aquele grupo não tem o desfecho. Mas como você pode ver, eu não tenho evidência ainda suficiente para bater o martelo e falar esse grupo tem por causa disso, esse grupo não tem por causa disso. Eu só consigo, na melhor das hipóteses, gerar a hipótese. Existem casos onde eu uso os estudos observacionais para estabelecer essas relações de causa e efeito? Sim, a partir de alguns critérios específicos, mas a gente não vai falar sobre eles agora, pela questão do tempo, tá? A gente vai passar batido por isso, talvez em outra ocasião eu faça um vídeo só falando sobre isso. Por quê? A gente está pegando os níveis de evidência. Então, se eu tiver um que está no nível acima, se eu tiver um estudo intervencional dizendo A, e eu tiver 10 estudos observacionais dizendo B, eu vou ficar com A e ponto final.
Gente, mas eu acho que esse vídeo já tá ficando grande demais, então por hoje vamos parar por aqui e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre esses estudos observacionais, começando pelos estudos de caso e controle. Vai assimilando esse comecinho aí, já deixa nos comentários se tiver alguma dúvida, e aí no próximo vídeo a gente continua torando o pau nessa introduçãozinha de metodologia científica. Deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E é isso aí, não vamos mais cair em ciência freestyle. Beijos!